primeira coisa que eu quero mencionar ao irmão é um texto que está lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 8, tá? O texto está escrito assim, Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então você percebe que Paulo, em Gálatas capítulo de número 3, a igreja em Galácia, ele vai trazer um ensinamento acerca de que a Escritura havia previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. E não somente isso, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Isso aqui é interessante, porque Abraão, Deus revela o Evangelho a Abraão. E como é que ele revela esse Evangelho? Esse Evangelho, a gente vai trazer algumas interpretações aqui de como ele foi transmitido a Abraão. Isso aqui é muito importante, porque a palavra Evangelion, ou Evangelion no grego, ela é as boas notícias. Paulo vai dizer que essas boas notícias é apregoar a Cristo crucificado. Ou seja, será que Deus revelou a Abraão Cristo crucificado no madeiro? Isso aqui é muito importante. E eu queria trazer, através de Gênesis, capítulo de número 22, essa interpretação. Ou, pelo menos, tentar chegar, através dessas interpretações, mais próximo do que Deus revelou a Abraão. O que seria esse evangelho que Deus revelou a Abraão? Ok? Eu queria pedir para que vocês também me acompanhassem num primeiro texto aqui, que seria um apontamento, ou seja, a palavra, o trecho que nós vamos utilizar, que eu vou utilizar aqui, justamente nesse versículo de Gálatas 3, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro, ou seja, o primeiro a ser anunciado o Evangelho a Abraão. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Só que aqui tem um detalhe. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo o quê? Todas as nações serão benditas em ti. É interessante que esse trecho, todas as nações serão benditas em ti, nós vamos encontrar algumas referências dela, Deus falando para Abraão a partir de Gênesis capítulo de número 12. Vamos acompanhar? Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, o texto está dizendo assim, Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, o texto diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeira interpretação, isso aqui é muito importante. Já que em Gálatas capítulo 3, versículo 8, está dizendo que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo todas as nações serão benditas em ti, então nós temos que utilizar esse trecho e pegar as referências lá no Antigo Testamento para ver que evangelho que foi transmitido através desse texto, ok? Então vamos utilizar todas as nações serão benditas em ti. Vamos perceber que os textos que utilizam esse trecho, todas as nações serão benditas em ti, nós vamos achar aqui 3 referências. A primeira foi a que eu disse aqui, Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse contexto de Gênesis capítulo 12, versículo 3, o que seria esse evangelho? Será que aqui existe um evangelho sendo transmitido a Abraão? O texto, ele propõe Deus chamando Abraão, tirando ele da sua terra de idolatria e levando ele para uma terra que Deus iria mostrar. Ou seja, aqui nós podemos observar que aparece
um vestígio do evangelho sendo transmitido a Abraão. Eu quero que vocês prestem atenção que esses 3 textos que eu vou citar aqui são muito importantes, porque lembra que eu disse que nós vamos utilizar esse trecho? Todas as nações serão benditas em ti, e encontrar as referências aqui. Essas 3 referências, a primeira, Gênesis capítulo 12, versículo 3, está se tratando de Deus tirar ele de um ambiente de idolatria e levar para uma terra que ele iria mostrar. Então você percebe um vestígio do evangelho. Só que a revelação é progressiva. A segunda referência é Gênesis capítulo 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Percebe que o texto se repete de novo. Nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, a segunda referência, qual é o contexto? Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 18. O texto está assim. Vou mostrar aqui para vocês. Gênesis 18, versículo 18. O contexto é a intercessão de Abraão por Ló, ou pelas pessoas que estavam na cidade de Sodoma e Gomorra e circunvizinhança, ou adjacências. Então você percebe que esse trecho ele vem num contexto em que Abraão está intercedendo pelos justos que estão na cidade prestes a ser destruída. Olha um outro vestígio do evangelho. Então você percebe que no primeiro contexto, Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus tirando Abraão de um ambiente de idolatria e levando ele para uma terra que ele iria mostrar. Na segunda referência, em Gênesis capítulo 18, versículo de número 18, nós vamos ter essa referência de novo, mas o contexto agora é Abraão intercedendo pelos justos que estão na cidade prestes a ser destruída. Olha um novo vestígio do evangelho. E a terceira referência que eu queria trazer para vocês está em Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22, versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nessa terceira referência, nós vamos encontrar justamente o contexto em que Abraão está levando seu filho Isaque para o Monte Moriá. E aqui eu queria, através dessa introdução, nessas referências, analisar Gênesis capítulo de número 22. Eu queria deixar nosso amigo Wendel Henrique falar um pouco e depois eu venho falando mais um pouquinho, tá bom? Rapaz, gente, boa noite, tá dando para me ouvir aí direitinho? Bota um ok aí vocês aí que tá conseguindo me ouvir aí, tá compartilhando, curte bastante essa live, tá? Compartilha aí, manda pros seus amigos aí e vai ser benção, está sendo muita benção. A partir disso foi falado, quando a gente entra nesse conceito de Abraão, Isaque, né, essa história linda, que Moisés ele vem desde o início, né, tentando relatar para a gente o que Deus de fato queria apontando para Abraão. O que eu queria falar dos versículos que sucedem o capítulo 22, né, que são muito impactantes. Mas antes eu queria relatar só um pouquinho, dentro do que nosso professor tem falado, é que desde quando Deus criou o homem, Deus tinha uma ideia de semente, de multiplicação, né? E o homem sempre relutou contra isso, e Deus sempre trazendo uma remissão, né? Através de pessoas, famílias, e até que isso chega em Abraão. Passou por Noé,
ali redimindo a humanidade. Então, a Bíblia em si, ela vai se, como é que eu posso dizer? Ela vai se resumir em redenção, desde o princípio até o final, ela vai se resumir em redenção. E daqui a gente começa a entender que Deus ele direciona Abraão para um lugar, né? Eu tenho aqui um script ali na minha frente e eu tô aqui sentindo a presença de Deus muito forte. Não consigo me controlar, né? Não consigo me controlar porque é uma coisa muito sobrenatural. Deus ele chama Abraão. Versículo 1 do capítulo 22 está escrito assim: depois de todas essas coisas, Deus testou a Abraão. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. Esse termo, né, aqui estou, no original, Lucas, é Hineni, né? Quer dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Esse eis-me aqui, Senhor, é como se ele estivesse falando, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Esse Hineni é quando Deus te chama, é quando Deus te convida, é quando Deus te dá algo a se fazer e você se mostra pronto para poder obedecer à voz daquele que te chamou. E Abraão estava pronto para obedecer à voz daquele que estava chamando ele. Quando ele fala Hineni, ele está falando: eu estou aqui, eu não fugirei da responsabilidade, não fugirei daquilo que estou sendo provado, eu fugirei daquilo que está sendo me dado, e ele vai. Está escrito assim: aqui estou, ele disse, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, que é Isaque, e vá à terra de Moriá. Ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu te indicarei a você. Pega seu filho Isaque, seu único filho. A gente sabe que Isaque não foi o único, né? Exatamente. Da promessa ele é o primogênito, né? Mas ele não foi o único. Teve Ismael. Só que eu não vou conseguir segurar esse rolo aqui não, cara. Vou não. Ele não era o único. Tinha outro. Só que da promessa ele era o primogênito, né? E o nome de Isaac todo mundo conhece, que é Riso, ele rirá, tá lá pro futuro, né? Como primogênito, Deus está pedindo a Abraão algo que é primogênito dele, da promessa dele. E a gente começa aqui a entender, né, o plano divino, futuro de Deus, através dessa passagem. Quando a gente fala de primogênito, logo isso nos liga a alguém que não é nem muito difícil de entender ou de pensar quem é esse primogênito, a qual foi pedido como sacrifício, a qual foi pedido como oferta, né? Na minha concepção, esse texto do Gênesis 22 é um dos maiores textos onde aponta Cristo no Primeiro Testamento. É onde se vê nitidamente uma tipologia inteira, do início ao fim, de Cristo e redenção. Aqui me dá o seu único filho e eu vou te mostrar uma terra. Isso aqui é legal porque o texto fala que quando o Abraão tá indo, ele vê o lugar
o lugar. Ele levanta os olhos, depois de 3 dias, prestem atenção, 3 dias andando, ele vê o lugar. Essa palavra o lugar, no hebraico é ha-makom, que não é qualquer lugar. É nitidamente um lugar específico para onde ele estava indo. 3 dias andando, depois de 3 dias, ele levanta os olhos e vê o lugar onde seria a oferta do seu filho. Aqui a gente tem um ponto, porque Isaac ele está carregando um madeiro nas costas, né? Que seria aonde a lenha, né? Ele está carregando. O pai dele está carregando uma faca, né? O cutelo e o fogo. Só que quando eu me deparo com essa palavra, o lugar, isso me direciona diretamente para o Calvário, aponta o Calvário, porque não foi qualquer lugar. E pode ser no mesmo lugar, né? Porque a gente entende que ali naquela área ali de Moriá eram vários montes, né? Então não está certo, né? Aonde foi exatamente o local. Só que quando ele olha, levanta os olhos e vê a terra, 3 dias andando, e a gente começa aqui a tentar fazer um paralelismo entre esta história e a história de Cristo, a gente vai começar a se surpreender. A minha visão aqui é totalmente essa, a mesma do nosso professor Lucas, que está conosco hoje. Esses 3 dias, caminhada de Abraão com seu filho Isaac, nos recorda também os 3 dias a qual o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Essa caminhada, essa subida com o Pai aqui, né, nos mostra a capacidade de alguém que decidiu obedecer, porque a gente chama Isaac de menino, né, de moço, só que eu entendo que ele não era bem assim, igual a gente pensa, uma criança de 12, 15, né? Há quem diga que ele tinha aí na base dos seus 30 anos, só que é lindo ver, porque ele pergunta para o seu pai, né, onde que está o cordeiro, porque o madeiro ele está carregando nas costas o peso daquilo que seria para ele, carregando nas costas. O pai, o fogo e a faca. Só que não existe sacrifício, oferta sem um cordeiro. Não existe. Dentro do seu consciente, ele já sabia o que estava para acontecer. E existe, Lucas, uns relatos rabínicos que falam que ele aclama ao seu pai, quando ele estava no altar, que o amarrasse, para que a oferta dele não fosse em vão. Eu olho para Abraão e vejo um homem totalmente de fé, um homem totalmente temente, e eu vou falar sobre essa palavra temer, que tem tudo a ver com o que é falado desde a pergunta de Isaac até a resposta do anjo que desce para falar com ele. Ali está, né? Tem tudo a ver, porque o que me pega muito é ver até em banners de igreja, música, a gente usar a palavra girê somente para prosperidade. E essa palavra está além disso. A gente sabe que está muito além disso. Exatamente. Muito além. Vamos aqui retornar aqui. Para eu passar a palavra depois para o meu amigo. Ele pede para o seu
pai, né, segundo os relatos rabínicos, que o amarrasse para que ele não pudesse se rebater, se relutar e a sua oferta, o seu sacrifício fosse em vão. Ali ele vai para a obediência, para cima daquele altar construído, né? E isso vai coligando com a história de Cristo, que também, como uma ovelha muda, foi levado também ao matadouro, né? Abraão tipifica o pai que não poupa nem mesmo seu filho. Exatamente. Nem mesmo seu filho. Gente, isso é um plano de redenção. Isso é um plano de redenção. Eu acredito que Abraão não teve essa visão futura. E isso seria um plano de redenção. Para aquele momento, para aquela hora, para aquela data, para aquele instante que ele vivia. Na cabeça dele não se passava o que era aquilo que estava acontecendo ali. Só que eu tenho aqui essa palavra Elohim Jireh, que a gente fala Jireh, mas é Ire, o original está lá, o Torá está dessa forma, né? E a gente tem lá, Deus proverá. Só que quando a gente olha para isso, essa palavra Ire, ela tem as suas extensividades, né? Ela estende mais para outros lados. E ela pode significar ele verá, ele ver, e é também da mesma raiz de temer. Porque quando ele está prestes a executar o seu filho, e o anjo desce para ele e fala, não faça isso. Não estende a mão sobre o garoto, sobre o moço. Pois tenho visto que você é temente a Deus. E a mesma palavra que aparece para temente, que o anjo fala, é a mesma palavra que aparece para Deus proverá, que ele fala. Que também tem um sentido de honra, também tem um sentido de, de reverenciar a Deus. Então, entendendo o momento em que Abraão viveu ali, a gente começa a entender, né, a subida de Isaac com o madeiro, os 3 dias andando ali, representando a morte de Cristo, né, e a sua ressurreição, importante falar disso também, e o cordeiro, né, ali, que aqui na minha Bíblia não fala cordeiro, na minha Bíblia, no versículo 12, disse, não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não negou o seu filho, teu filho único. E Abraão ergueu os olhos e viu ali atrás dele estava um carneiro preso pelo chifre, carneiro preso. Aí agora a gente tem um cenário. Qual é o cenário? A gente tem Isaac, que estava amarrado sobre o altar, e a gente tem um carneiro que estava amarrado fora do altar pelo seu chifre nos arbustos. E é aqui que começa a troca, a alteração. Isaac, que ia ser sacrificado, sai, e o carneiro, o cordeiro, que vai para o seu lugar, vai morrer no lugar de Isaac. Gente, não tem como a gente olhar para esse texto aqui e falar que isso não é algo que apontava para Cristo. Porque a morte era para mim, a morte era para você, só que ele fez a troca. Ele trocou. O que era para mim, o que era para eu receber como sentença, agora eu já não recebo mais. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo a seguinte coisa: o cordeiro que não tinha nada a ver, inocente,
morrendo agora, sendo sacrificado no lugar de alguém que era que já estava decretado para ser ali o seu sacrifício, correto? E eu olho para esse texto e eu consigo enxergar Cristo nele do início até o fim. Eu escrevi algo aqui e eu passo logo após a palavra para o meu amigo. Isaac, a tipificação com Yeshua. Isaac, o único filho da promessa de Abraão, tipifica Yeshua, filho unigênito de Deus. Assim como Isaac seria sacrificado em Moriá, Yeshua foi sacrificado no monte. Espero que vocês estejam anotando. No Monte do Calvário. Provavelmente no mesmo lugar. Ou no mesmo local. Abraão andou 3 dias. Eu estou recapitulando tudo que eu falei para vocês anotarem. Abraão andou 3 dias para chegar a Moriá. E Yeshua foi morto e ressuscitou ao 3º dia. Ambos foram obedientes até a morte. Por todos nós, o entregou. O cordeiro também foi um tipo de substituição. Espero que vocês estejam anotando. E Yeshua foi oferecido em nosso lugar para morrer por nossos pecados. E aqui, o mais importante, a descida de Isaac e a descida de Abraão. Significa a descida de Isaac com o pai do monte, tipifica a ressurreição de Cristo. Foi o que eu consegui enxergar de Cristo nesse texto, meu amigo Lucas. Depois de muita análise, eu estou 2 semanas analisando esse texto aqui, comendo Bíblia, e eu consegui analisar essas coisas. Eu consegui ter Cristo dessa maneira nessa história, desta forma. Isaac sendo obediente até o final, não murmurando, não falando. A única vez que eu vejo ele falando é perguntando: cadê? Onde que está o cordeiro? Cadê o sacrifício sem cordeiro? Só que ali Deus já tinha um plano. Deus ele já tinha visto o temor no coração de Abraão. Deus já tinha visto a obediência do coração de Isaac, né? E eu confesso que esse texto ele mudou a minha vida depois que eu comecei a observar ele da forma que ele realmente tem que ser observado, da forma que ele tem que ser analisado, né? E aí a gente liga com o que você estava falando sobre a forma de que foi anunciado para ele. De alguma forma foi anunciado para ele, né? Primeiro para ele. E eu dou graças a Deus que isso conseguiu chegar até nós. Isso conseguiu chegar até nós hoje. Aquela redenção que nos alcançou, aquela graça que nos alcançou, aquela morte que não nos alcançou. Sim, nós fomos ressuscitados com ele. E quando eu olho para esse texto, para essa história, eu tenho que, de fato, entender e afirmar: Cristo esteve nesse meio, no início dessa história, até o final dessa história, para talvez a gente entender, né? Moisés quer nos fazer entender o ato da redenção, o ato da gente colocar no nosso coração que muito antes da gente existir já tinha um plano de salvação para a nossa vida. Eu passo a palavra para o nosso professor agora, por tempo que nos resta. Pode, Naval. Vou analisar alguns pontos aí, de acordo com a sua fala, e a forma que
o texto de Gênesis capítulo 22 aponta para Cristo é algo surpreendente, cara. É algo sobrenatural. A proposta que Paulo trouxe, como eu disse no começo, em que o evangelho foi anunciado para Abraão, tendo em visto que Deus já tinha um plano para os gentios, né? E ele demonstra esse evangelho através de uma forma bem clara, de uma forma bem espiritual, bem centrado na proposta que Deus queria fazer como a sua missão, a missão de entregar o seu filho. Ele deixa isso bem claro no Gênesis capítulo 22. Eu vou trazer algumas palavras aqui, narrando essa história, e, cara, é algo fora do comum. É algo fora do comum. Acompanhando o texto de Gênesis capítulo de número 22, como já foi discorrido pelo nosso amigo Wendel, Gênesis capítulo de número 22, a partir do verso 1, nós vamos analisar essa terceira referência que eu trouxe, né? A primeira é Gênesis capítulo 12, a segunda é Gênesis capítulo 18, a terceira é Gênesis capítulo 22. Vamos tentar analisar, como já foi mencionado pelo nosso amigo, que evangelho é esse que foi transmitido a Abraão? Ou vamos tentar, pelo menos, chegar próximo do que foi transmitido, né? E nós vamos conseguir, através dos textos aqui, coisas muito, muito interessantes. Eu peço que você preste muita atenção nessas referências. Gênesis capítulo 22, versículo 1, e depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse a Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Percebe que Deus ele vai provar agora a Abraão. Abraão, antes ele tinha o nome de Abrão, né? Que era pai exaltado, agora ele tem o nome Abraão, devido à promessa que Deus fez a ele, né? Ele deixa de ser pai exaltado agora para ser pai de multidões. E é interessante que ele mesmo vai questionar isso. Poxa, eu tenho uma promessa de ser pai de multidões e eu não posso ter filhos. Minha mulher, sério. Imagina, tu receber uma promessa em que o cenário natural ele é totalmente contra a realização da promessa que você recebeu. Tudo vai contra. Não tem nada que seja favorável à promessa que você recebeu. Mas ele recebe a promessa e tem o nome mudado. Diante desse nome mudado, agora Deus vai fazer uma prova, vai colocar ele à prova. Interessante que no versículo de número 2 vai estar escrito assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. É interessante que a palavra único é Yahid. Yahid significa um só, apenas um. A palavra Errad é um, mas é uma unidade composta. Yahid é apenas um singular. Um cacho Oi? de uvas que tem várias uvas. Exatamente. Esse é o Errad. Agora, Yahid é o único absoluto. É interessante que ele já teve outro filho, mencionado já, né? Ismael. Só que Deus fala que Isaac é o único filho dele. É o único filho dele. Isso aqui é interessante, porque quando nós lemos João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai revelar a partir do versículo de número 15 e no versículo de número 16, que é muito conhecido por todos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Agora Deus, em Gênesis capítulo 22, vai pedir o único filho de Abraão. Isso aqui é muito interessante. O filho Isaac, a quem você ama e vai
vai-te à terra de Moriá. Moriá é precedente de duas palavras no hebraico. Primeiro, a palavra Raá, e segundo, a palavra Iá, que é uma abreviação do nome de Deus. Interessante que a palavra Raá significa ver, observar, enxergar. E Iá, sendo a abreviação de Deus, formaria a palavra ver Deus. Ou seja, você vai pegar o seu único filho e você vai levar para um lugar. Que lugar é esse? O lugar em que você vê Deus. Você vai pegar o seu único filho, a quem você ama, e vai ir até o lugar que você vê Deus. É interessante que nesse lugar que ele vê Deus, o texto vai dizer, e oferece-o ali em holocausto. A palavra oferece é Alá, e Alá na verdade, Alá significa subir, né? Então ele fala, Abraão, pega o teu único filho, vai para o lugar onde você vê Deus e sobe. Ou seja, a ordem, de acordo com lendo no hebraico, claro que existe uma construção gramatical, mas lendo a grosso modo, nós percebemos uma mensagem e nós vamos destrinchando essa mensagem ao longo do tempo. Pega o seu único filho, a quem tu ama, vai para o lugar onde você vê Deus e sobe com ele. Então agora o seu caminho vai ser de subida. A partir do momento que você pega o seu filho para entregar para mim, você começa a subir. Mas você começa a subir no local onde você vê Deus. Então, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É justamente a ideia que nosso amigo trouxe aqui, o Wendel. Eram vários montes, mas nesse monte existe um local específico aonde você vai entregar ele. O texto vai continuar, versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ou seja, num dia ele levanta de madrugada, pega o seu filho, chama 2 servos, presta atenção nisso, pega o seu filho, chama 2 servos e vai para o lugar onde Deus indicou. Percebe que ele está indo para um monte, mas na parte de baixo ele deixa 2. Tá entendendo? Ele vai para o local indicado para ver Deus, mas lá embaixo ele deixa 2 servos. Olha como é que o cenário está sendo montado. E o versículo de número 4, ao terceiro dia é diferente de depois de 3 dias. Porque depois de 3 dias, chega no 4º dia. Agora, ao terceiro, pode ser qualquer horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite do 3º dia. Jesus, ao entregar, render o seu espírito, ele morre e ao terceiro dia, ele ressuscita. Versículo de número 3, 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A palavra para adorado, aqui no seu infinitivo, é shahá. Shahá significa inclinar-se. Então nós vamos subir
para se inclinar. Nós subiremos para se inclinar. O texto continua dizendo, e quando a gente estiver se inclinado, a gente vai voltar para junto de vós. A gente vai subir, mas quando a gente voltar, a gente vai para junto de vós. Interessante que João, capítulo de número 14, versículo de número 1 em diante, Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu irei vos preparar morada. E quando eu for, eu voltarei. Quando eu voltar, aonde eu estiver, vós estarão também, ou vós estareis também. Ou seja, Abraão ele vai subir com o seu filho e diz que quando ele voltar, ele vai estar junto com os dois servos de novo. Então é uma promessa, eu vou subir, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou estar junto com vocês de novo. Veja, versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Ele coloca as lenhas, a palavra aqui, lenha, é etz, que significa madeira, ou tronco. Ou seja, ele pega a madeira e coloca sobre Isaque. É interessante que Jesus ele tem que carregar o madeiro até o local onde ele vai ser crucificado. Isaque tem que levar o madeiro desde o começo até o fim da subida. Olha como é que o cenário está sendo montado. Isaque tem que levar. O pai coloca o madeiro sobre o filho e faz ele levar desde o começo até o final, até onde ele vai ser crucificado, até onde ele vai ser ofertado, até onde ele vai ser entregado como oferta, como sacrifício. Então, nós vemos aqui a imagem de um madeiro sendo colocado sobre o filho, e o filho tendo que levar o madeiro até o final. O texto vai continuar dizendo, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Enquanto o filho levava o madeiro do começo até o final, o pai, nas mãos dele, em uma tinha o fogo e na outra ele tinha o cutelo. Em uma ele tinha o fogo, na outra ele tinha o cutelo. Nós vamos perceber nesse texto que João Batista, lá no Evangelho, nos Evangelhos, João Batista apregoando a palavra, ele vai dizer assim, raça de víboras, será que vocês vão, quem vos ensinou? Será que vocês vão escapar da ira vindoura? Ele vai dizer assim, eu batizo com águas, mas aquele que vem após mim, cujo eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Mas termina aí? Não. Ele vai dizer assim, na sua mão está a pá. E toda aquela palha será lançada no fogo. Então, numa mão ele tem o cutelo, na outra mão ele tem o fogo. A ira de Deus estava pronta para ser derramada sobre o filho. A ira de Deus, a ira do Pai, estava pronta para ser derramada sobre o filho que ia ser entregue. Então ele tinha o cutelo, o pai tinha o cutelo e tinha os fogos nas suas mãos. E
interessante que o texto vai continuar. Assim caminhavam ambos juntos. É interessante que Jesus, quando ele está no madeiro, ele vai dizer uma frase, né? Deus meu, por que me desampararás? Citando o Salmo de número 22. Mas aqui, em Gênesis capítulo 22, versículo 6, o pai e o filho caminhavam juntos até o final da sua trajetória. O pai nunca abandonou o filho. Ele sempre permaneceu com o filho até o final, porém, em silêncio. Isso aqui é interessante. Versículo de número 7, nós vamos ver. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá. Elohim Irê, Deus proverá. A palavra proverá, ela vem da raiz raá, que significa ver, examinar, perceber, inspecionar. Então Deus vai ver o sacrifício. Deus vai ver o cordeiro sendo sacrificado. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Olha como é que isso aqui é interessante, cara. Ele preparou o altar, ele colocou a lenha sobre o altar e colocou o filho sobre a lenha. Então tinha o altar, tinha a lenha e o filho estava sobre a lenha. É interessante que quando Jesus ele vai ser pregado na cruz, a cruz, alguns historiadores vão dizer que ela vai estar deitada. E Jesus vai ter que ser colocado em cima do madeiro. E ele sendo colocado em cima do madeiro, os soldados vão pregar a sua mão no madeiro. Agora, Isaac está sendo colocado em cima da lenha. Isaac está sendo colocado em cima do madeiro para ser sacrificado. O texto vai continuar dizendo: amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O Wendel já trouxe isso aqui. Isso aqui é muito interessante. Ele olhou para trás, viu o carneiro preso, pegou o carneiro e colocou no lugar do seu filho. Isso aqui é muito interessante porque naquele tempo ainda não se existia essa ideia de um animal substituir alguém pelo seu erro. Ainda não existia essa ideia.
Essa ideia foi se revelando através do tempo, até chegar em Êxodo capítulo 20, quando Deus determina para o povo de Israel. Então, aqui nós vemos as primeiras ideias de um animal substituir a morte de uma pessoa. Então você percebe que o carneiro ou o cordeiro, ele vem com essa finalidade de substituir a morte de alguém que já estava pronto para morrer em cima do altar. Isso aqui é muito interessante, cara, porque Deus, ele coloca um carneiro para ser morto no lugar do filho daquele homem a quem ele tanto amava. Então, o cordeiro que hoje ficou em meu lugar, ficou no seu lugar, ficou no lugar de todas as pessoas, assim como está em João 3,16, esse carneiro, esse cordeiro é Jesus. Ele é aquele que foi sacrificado no meu lugar. Ele é aquele que foi sacrificado no seu lugar. Ele é aquele em que a humanidade não tinha mais o que fazer para dar continuidade à sua vida, mas ele veio no momento certo para entregar a sua vida como expiação pelos nossos pecados a favor de muitos. Através dele nós temos a vida eterna. Através dele nós podemos estar aqui hoje. Através dele nós podemos estar trazendo esse ensinamento. Então você percebe que esse texto, ele contém muitas riquezas através de uma compreensão na sua língua original. Através dessa compreensão, linkando o texto de Gênesis capítulo 22 com os feitos de Jesus no Novo Testamento. O texto vai continuar dizendo: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Dai dizer-se até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu vou trazer só mais uma referência e vou estar passando novamente aqui. Gálatas capítulo 3, só para a gente finalizar, e eu estou passando aqui para o meu amigo. Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo 3, ora, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O versículo de número 16 está escrito assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência. E qual é essa descendência? O texto vai dizer: essa descendência que é Cristo. Cristo é essa descendência. Através dele, todas as famílias da terra serão benditas. Através de Cristo, todas as famílias da terra alcançaram a graça, a misericórdia, o favor imerecido de Deus. Então nós percebemos que esse evangelho que foi anunciado para Abraão
foi o evangelho em que seu filho seria entregue. O seu filho seria entregue, não seria poupado, para que a morte dele, pela morte dele, toda a nação, toda a humanidade pudesse ser salva. Essa é a mensagem do Evangelho, as boas notícias que foram transmitidas a Abraão em Gênesis capítulo de número 22.